Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dando início. A mais uma das nossas lives aqui do nosso clube. Tudo bem com vocês? Ajustando a iluminação aqui. Então vamos lá. Vamos estudar hoje Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger, capítulo 2. Última parte do capítulo 2, parte 8. Vamos continuar aí os ensinamentos dessa parte. Como é que vocês estão? Coloca no chat aí de 0 a 10, como é que vocês estão? Põe aí. Coloca também aí sua cidade, estado, de onde você está falando. Beleza, então. Então, hoje, vamos encerrar a parte 2 do livro, que é a parte que se chama Para que o Amor Dê Certo, que tem a ver com o workshop que ele fez de casal, com o pessoal ali, né? E aí eram as constelações, né? E depois a gente vai para uma outra parte que tem um caráter aí teórico mais forte, mas também ele usa ensinamentos aí de vivências e do workshop aí também, né? Maravilha. E eu listei alguns pontos importantes aqui, tá? Com base nas constelações que ele executou aqui. Tá? O primeiro ensinamento aqui, né, que a gente precisa conversar, e vocês precisam se conscientizar muito disso. Muito. Tem a ver com a questão da lealdade, que é muito falado dentro das constelações familiares, né? Porque quando a gente fala essa questão da lealdade, as pessoas muitas vezes elas não conseguem captar o quanto que isso é forte, o quanto que isso é profundo, e o quanto que isso pode determinar resultados na vida. E muitas vezes de forma negativa e bem complicada. Bem complicada. Por exemplo, tem pessoas que podem falecer por causa de lealdade, né? Você pode criar doenças graves por causa de lealdade, por exemplo. Você pode sabotar uma vida inteira. Você pode se sabotar de uma maneira bem complicada por causa de lealdade. Lealdade em relação a sua família ou alguém que você ama. Deixa eu mudar essa luz aqui que está incomodando meu olho. Peraí. Vou pôr ela mais de lado aqui. Então você pode prejudicar muito a sua realidade por causa de lealdade. Muito, muito mesmo. Muito mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. E aqui no livro mostra bem isso, né? Aqui no livro mostra bem essa questão, né? Vou dar um exemplo para vocês entenderem essa questão da lealdade. Tá? Um exemplo prático. Tá? Vamos supor que você
Vamos supor que você olha para sua família, as pessoas que você mais ama ali, tá? Vou dar um exemplo, aí vocês me falam como que vocês se sentem. Vamos supor que você olha para o seu pai, para sua mãe, eles estão quebrados financeiramente, cheio de dívida, cada vez pior. Vamos supor que vocês olham para os seus irmãos, você tem irmãos, quebrado financeiramente, cada vez pior. Se conecta com essa realidade. Você olha para eles e eles totalmente, cenário extremamente complicado, de ordem financeira, profissional. Tá? E aí nesse momento, você recebe uma promoção no seu trabalho, ou você começa a ganhar muito dinheiro. De repente você acerta no seu trabalho alguma coisa, você começa a ganhar muito dinheiro. Como que você se sente em relação a você estar melhorando cada vez mais numa área que a sua família não está bem ou que está cada vez pior? Como que você se sente? Coloca no chat, quero ver a percepção de vocês. Como que vocês se sentem em relação a isso? Você permite essa situação? Você permite essa situação? Ou você se sente mal, você se sente culpado? Como que vocês lidam com essa situação? Pois é, a maioria se sente mal e culpado, né? Pois é, tá vendo como que funciona a lealdade? É uma questão automática e instintiva. Automática e instintiva. Tá? Na obrigação de ajudar. Você vê o movimento instintivo. Olha lá. Ó. Não permitir no passado, na promoção, me auto-sabotei e perdi o trabalho. Vou entender que posso ajudar até que melhorem. Aí você olha para os seus pais, para sua família, eles não estão nem aí no sentido de estudar questões financeiras, gastam dinheiro com um monte de tranqueira que não precisa, não tem ambição de melhorar, e estão nesse cenário aí faz tempo, e você ajuda, dali a pouco tá na mesma situação de novo. Vocês acham que você acha que ajudar nesse sentido, vocês estão ajudando mesmo, de verdade? Ó, eu renunciei a um cargo de liderança e agora entendo que foi lealdade. Né? Não, eu já ajudei minha mãe, mas tive péssimos efeitos. Foi uma vida toda olhando para minha família de origem. Sim, agora me sinto mal, agora eu vivo vivo a minha vida sem culpa. Pois é. E aí pensa assim, você estuda infinitamente, aí você olha para eles não estudam nada. Você trabalha absurdamente, você olha para eles não tá nem aí com nada muitas vezes. Aí você ajuda a suprir dívidas feitas por um monte de coisa que não precisa. Você continua patrocinando mesmo isso?
Reflitam nisso. E você acredita, vamos supor que você vai lá e resolve toda a vida deles financeira, tudo que os problemas que eles criaram, o que aconteceu, você vai lá e resolve tudo. Vocês acreditam que a situação vai ficar assim, do jeito que você resolveu? Ou daqui um tempo vai estar na mesma situação? O que vocês acreditam que vai acontecer? Alguém já passou uma experiência nesse sentido? Ajudou lá, emprestou dinheiro para algum familiar, dali a pouco estava na mesma coisa? Pois é, tá? Salvo raras exceções, ok? Salvo raras exceções, tá? Às vezes aconteceu alguma questão de saúde ali, a pessoa ficou impossibilitada de trabalhar por um tempo, tudo mais, né? Por exemplo, quando eu operei meu pé, que eu precisei ficar afastado um tempo do trabalho, meu irmão veio me oferecer ajuda e tudo mais, né? Tudo bem que ele é maior que eu na hierarquia, isso fica melhor. Ele veio me oferecer ajuda e tudo mais. Se ele ficar doente, impossibilitado, às vezes, né, situações específicas relacionadas a doença ou a roubo, alguma coisa nesse sentido, beleza. Não a gente precisa ter muita sabedoria em relação a isso. Não existe regra do bolo, não existe situação extrema e 100% em relação a tudo. É preciso fazer uma análise, ok? Mas na maioria das vezes são processos disfuncionais, que você entra ali para querer ajudar e salvar alguém e frear sua vida por causa da realidade de outra pessoa, tá? Porque entendam o seguinte, muitas vezes, o verdadeiro ato de ajudar alguém é dar um passo para trás. O verdadeiro ato de ajudar alguém é dar um passo para trás e você não ajudar. E isso é ajudar alguém, tá? É só, imagina assim, uma pessoa fica te pedindo dinheiro, você acha que ajudar ela é você dar o dinheiro para ela, mas ela tá usando esse dinheiro para comprar droga, para fazer um monte de coisa errada. E ela fica te pedindo, você vai patrocinar isso? Ou ela fica te pedindo dinheiro e não trabalha, não faz a parte dela, não vai se tornar independente, a sua ajuda se transforma num cordão umbilical para a pessoa, se transforma numa muleta. Você não está ajudando, você está atrapalhando. O verdadeiro ato de ajudar é quando você atua como se fosse um personal trainer da pessoa. Ela que é a protagonista e ela que se torna forte cada vez mais. Não pode criar um vínculo de dependência com você. Se criar um vínculo de dependência com você, isso está prejudicando, tá? A Valéria perguntou, um filho não deve ajudar uma mãe, por exemplo, se ele tem condições? Depende do cenário. O que é ajudar? É se tornar marido da mãe? É se tornar pai ou mãe da mãe? Realmente é uma situação de necessidade real ou é uma situação de folga, onde a mãe ou o pai ali tá numa zona de conforto também, só encostando nos filhos
e naquela filosofia de que o filho tem que se tornar pai ou mãe dos pais depois de um tempo, tem que analisar bem a situação. Analisar muito bem a situação. Porque muitos pais têm carência de pai e mãe e projeta isso nos filhos. Muitos pais têm questão com o marido, né, e tudo, e o filho entra nesse lugar de marido ou de esposa perante o pai, cumprindo uma função ali que não é dele. Então, precisa avaliar bem a situação e pôr limites em determinadas coisas, tá? Por exemplo, minha mãe tem quase 70 anos e trabalha, hein? Manda ver. Não tá encostada, não. Pergunta se ela deixa eu ajudar. Ainda bem que ela é alinhada nesse sentido. Se precisar, com certeza, questão de saúde, alguma coisa, eu vou estar disponível. Mas ela é bem alinhada, ela nem deixa. E trabalha, hein? Entende? Nem é ela, acho que já é meio dela, ela não deixa eu entrar nesse lugar de pai dela, nem de marido. Então, precisa fazer uma análise bem minuciosa, ok? Do que verdadeiramente é uma necessidade. Aí, realmente, questões são necessidades mesmo, que envolve coisa de saúde, envolve, às vezes, alguma coisa que aconteceu, né? Que impossibilitou. É lógico que você não vai virar as costas. E é importante a gente ajudar os nossos pais na velhice. Mas como filhos, em equilíbrio com a nossa vida e cada um no seu lugar correto, sem folga, sem projeção, sem puxar você numa posição que não cabe a você. Senão a coisa, vixi, dá problema, hein? Dá problema. Vocês não fazem ideia. Tá? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Olha lá, ó. Eu já ajudei minha mãe e tive péssimos efeitos. Foi uma vida toda olhando para minha família de origem. Agora não me sinto mal. Agora eu vivo a minha vida sem culpa. E é melhor para todo mundo, tá? É melhor para todo mundo quando isso está em equilíbrio. Vão criando uma dependência cada vez maior. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, esse ato de ajuda, se vocês perceberem, muitas vezes não é nem pedido por eles, é você que num impulso ali, você já sai se oferecendo, você já sai entrando em questões para resolver um monte de coisa que não é da sua alçada. Por exemplo, vamos supor que o seu pai ou sua mãe tem vício em jogo. Ou sua mãe é compulsiva, gasta compulsivamente e sai rebentando o cartão para lá e para cá. Você vai ficar cobrindo isso toda hora e a pessoa não para. Como é que você vai fazer com que a pessoa aprenda o que ela precisa? Quando a gente tira as consequências daquilo que o outro faz, isso não é ajudar, isso é corromper. Guarda isso, ó. Quando você tira as consequências daquilo que o seu filho faz, ou alguém da sua família faz, você tira as consequências e você acha que isso é ajudar, você está corrompendo a pessoa. Por exemplo, vamos supor que a pessoa fez uma dívida desmedida. Alguém da sua família fez uma dívida desmedida. Por inconsequência, por irresponsabilidade. Aí você vai lá e fica cobrindo isso, fica pagando isso. Você não está ajudando, você está corrompendo. Você precisa... o que é ajudar? Ajudar a pessoa a tomar consciência e trazer possibilidades para que ela faça ali o dinheiro. Ah, mas minha mãe é um pouco mais velha. Vende bolo. Vende bolo. Vende água. Dá um jeito. Se tinha consciência, se tinha
energia e se tinha coisa para fazer a dívida, também tem consciência, também tem energia para produzir dinheiro, né? Então, tomem cuidado nesse sentido, né? Aí vem a dó. Por isso que dó é o sentimento mais perigoso que existe, o Bert fala, né? Na minha família, com pais e irmãos, nunca tive essa situação, mas vivi isso com a minha afilhada. Meu primo, usuário de drogas, ajudamos muito a criança, mas os pais folgaram bastante, exatamente. Mas fiz pela criança. Ok, precisa analisar bem o cenário, porque senão você vira mãe e os pais ficam ali cada vez mais ganchados em vocês e você que vai criando o filho ali, né? Mas tudo bem, se você quis dar um presente ali, ajudar como madrinha, ok. Mas só precisa ver até que ponto você realmente está cumprindo seu papel de madrinha e até que ponto você está entrando no lugar dos pais ali, né? E eles estão jogando responsabilidades no seu colo, né? A ajuda saudável é leve, sim. Agora vejo que era uma ajuda pesada, sim, que me anulava, exatamente. Que passava dos meus limites, que me invadia, exato. Mas na época eu só queria salvar a qualquer custo, exatamente, não dá certo. Olha lá. Minha mãe também tem 85 anos, lava e passa a roupa dela, exatamente. Às vezes a pessoa tem uma certa idade assim, e você contribui com determinadas coisas. A pessoa pode contribuir com outras coisas, né? Pode contribuir com outras coisas. Vocês têm que tomar cuidado do seguinte, um dos pontos principais de eu ter entrado nesse assunto. Cuidado vocês transformarem na velhice, vocês transformarem os pais de vocês em crianças. Prestem atenção. Cuidado que na velhice vocês transformarem os pais de vocês em crianças e vocês se tornarem os pais deles, tá? Sair disso não foi sofrido, sim. Fazia para ser vista, na grande maioria das vezes tem isso por trás, tá? Para pertencerem, ao invés de ajudar, estava me atrasando, impossibilitando eles de irem em busca da evolução deles mesmos. Hoje ela já é adulta, aprendeu a se virar já. Muito bem, Dani. Então foi um movimento equilibrado, tá? Então, aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque grande parte de vocês aí, nessa questão da lealdade, vocês não estão se permitindo prosperar e ter sucesso por causa da condição da família de vocês. E vocês podem nem perceber que isso está acontecendo, é inconsciente. A lealdade é inconsciente. Vocês podem nem perceber. Olha lá, professor, eu vivi isso com a minha mãe, foi quando eu tive a crise de depressão mais profunda, sim. Todo o peso da vida dela veio para o seu colo. Né? Como se você fosse a responsável, né? De fazer ela feliz, de suprir ela, de prover ela, né? E aí, outro ponto também, não é só essa questão financeira, porque você pode estar numa lealdade de escassez com a sua família, né? Lembra o jogador Adriano lá, do futebol? Ele voltou, você pode ver a vida que ele construiu, e ele voltou e tá cachaçando lá com a galera da favela dele lá, o pertencimento dele e tudo isso. E distribuiu o dinheiro dele para muita gente lá. Uma lealdade, né? Uma lealdade. E não é só essa questão da lealdade na escassez, que você se conecta ali com a sua família, é um senso de pertencimento, mas também no pacto de mediocridade. Vamos supor que, igual na minha família eu superei um pacto de mediocridade que tinha na minha família. Ninguém praticamente estudou. Eu fui o primeiro de muitos ali em relação a tios, primos.
Uma galera. Eu fui o primeiro a me formar na faculdade. Fui o primeiro. E você vê que ainda, quando você é o diferente nesse sentido, o povo te olha meio torto ainda. Questão de emagrecimento também, eu era um dos poucos ali que tinha conseguido. Então você precisa ter essa coisa de ovelha negra. Senão você fica enredado nas questões da sua família, se você não tiver consciência de ovelha negra. Senão a lealdade, o senso de pertencimento, ele te agarra e você não sai mais. Você não sai mais. É como se você quisesse voar e tem uma cordinha ali na sua perna. Tá? Então você precisa superar a lealdade de escassez e entender que o universo ele é justo. O universo é justo e todo mundo está onde se colocou, karmicamente falando. Todo mundo está onde se colocou, karmicamente falando. O universo não é injusto. Se você acredita nisso, supera isso. O universo, a lei do karma e a justiça divina é a coisa mais justa que existe. É o maior gesto de amor divino. Cada um está onde se colocou, aonde precisa aprender algo. E é próprias palavras do Bert Hellinger, né? Você tem que tomar muito cuidado quando você intervém nessas coisas de ajudar. Porque às vezes você tira ali o desafio, você tira a dor, o desafio, que é exatamente aquilo que vai fazer a pessoa criar a consciência que ela precisa para se transformar, e você tira. Você acha que você está ajudando, você está tirando a evolução daquele ser que precisou daquela situação, né? Então, cuidado. O universo é extremamente justo, é impecável. O eletromagnetismo de todas as nossas ações fica com a gente. Tá? A lei do karma, ela é uma contabilidade perfeita. Não existe injustiça no universo. Esse é um tema complicado de se falar, né? Porque quem gosta de estar no papel de vítima se sente incomodado, tá? Quem gosta de estar no papel de vítima se sente incomodado nesse sentido. Tá? Tudo é criado e atraído por nós. Tudo. Tudo. 100%. 100%. 100%. Como percebemos isso? Por exemplo, estou tentando alavancar na profissão, porém eu percebo que não consigo avançar. Aí tem um universo de possibilidades que pode enroscar. Por exemplo, a gente na formação tanto de constelação ou na formação de hipnose, a gente está lá com a jornada do destravamento, que eu vou atuando nas pessoas. Para quem tá vivenciando, vê que cada cenário, as questões das pessoas são a mesma, essa coisa de estar meio travado, não avançar. Mas você vê, cada constelação que abre, cada caso é um cenário. Tem que ver o que está no seu inconsciente. Aí, né, na mente subconsciente, no emocional reprimido, nas suas crenças, o que você está amarrada sistemicamente ou espiritualmente. São vários pontos que precisa ver. E igual eu falei na aula lá, precisa ver as suas estratégias também. Tá? Você está superando seus medos, as escolhas estratégicas para você fazer na sua área de trabalho, são muitos pontos que precisaria ver com calma. Não tem uma regra de bolo. Não tem uma regra de bolo. Como equilibrar o dar e o receber? Depende com quem e como é que tá essas dinâmicas de troca. Como é que tá essas dinâmicas de troca? Cada relação vai estar de um jeito, né? Cada relação vai estar de um jeito. Normalmente o emocional,
Com a família não existe isso de troca, hein? Com pai e mãe. Cuidado, hein? Com pai e mãe não existe dar e receber, hein? Você recebe dos seus pais, você não tem obrigação de voltar para eles. Você recebe, a sua obrigação é pôr no mundo o que eles te passam. E o seu ponto é honrá-los, reconhecê-los, agradecer. Em determinadas situações você tá ali, sim, para apoiar como família. Mas não existe essa obrigatoriedade, essa dívida que muitos carregam. E é por isso que muitas vezes se enroscam nesse sentido. Que a gente estava falando sobre a ajuda aí. Tá? Então o equilíbrio do dar e o receber depende da relação. Como é que está a doação de cada um, como é que está o movimento de receber. Precisa avaliar o caso em específico. Tá? Mas o ideal numa relação, por exemplo, vou dar o exemplo meu e da Marina. A minha doação para ela é constante e incondicional. A minha doação para ela é constante e incondicional. Certo? E se ela está numa postura também de doar constante e incondicional, e se os dois estão abertos para receber, entenda assim, ó, se eu estiver aberto, se eu estiver dando para ela incondicionalmente e o meu máximo para entender e atender as necessidades dela, e ela também estiver focada nisso comigo, a gente nem precisa focar no recebimento, ele acontece. Agora entendam o seguinte, um ponto importante de explicar para vocês, ó. Em muitos relacionamentos existe uma dinâmica assim, ó. Uma dinâmica assim, onde uma pessoa, ela é capaz, que é o meu caso e o da Marina aqui. Eu tenho uma capacidade de serviço, eu tenho uma capacidade de doação, eu tenho uma capacidade de produtividade muito grande, muito acima da média, certo? E aí na nossa relação, por exemplo, não adianta eu esperar que a Marina vai conseguir doar do mesmo jeito. Entende? Imagina assim, ó, cada pessoa tem um copo de um tamanho. Cada pessoa tem um copo de um tamanho. E às vezes você precisa tomar essa consciência. Que muitas vezes a sua capacidade de servir, de doar, é maior do que da outra pessoa. E quando é assim, olha, ficou até didático, ó. Tá vendo que a quantidade de água tá parecida aqui? Qual que é o meu papel? Eu preciso me resguardar um pouco mais. Segura um pouco. Porque senão você engole a pessoa, né? E ela não consegue dar na mesma proporção, tá? Ou, se você quer dar esse tanto aqui de água aqui, beleza, mas aí você alinha suas expectativas que a outra pessoa não é da mesma capacidade ali de serviço, de doação, seja o que, do que você. Entende? Que muitas vezes a sua jarra é maior. A jarra da pessoa não é do mesmo tamanho. E aí você precisa segurar um pouco essa doação, né? Para você não sobrecarregar a pessoa. Senão ela fica se sentindo em dívida. E você permite, deixa o seu copo, né? Deixa o seu copo vazio para permitir que a pessoa também seja útil com você. Se você não se sente útil numa relação, a pessoa vai embora, porque você gosta de se sentir útil no relacionamento, não gosta? Então precisa ter esse entendimento. A jarra de cada um não é do mesmo tamanho. Não é do mesmo tamanho.
E nessa diferença de jarra aqui, ó, nessa diferença aqui entre você e a pessoa, o que você tem que fazer? Você precisa pegar isso aqui que sobra e você doar a você. Você fazer coisa para você não ficar cobrando do outro. Dia de cuidado, dia de amor próprio, ou você dedica essa energia no seu trabalho, em outras coisas, senão sobrecarrega a pessoa. E você deixa essa margem para você receber dela. Para ela sentir que a jarra de você está equiparada, de certa forma. Então essa é uma questão importantíssima para vocês entenderem, né? Então no assunto lá da lealdade, você precisa se permitir ser diferente da sua família e ter resultados melhores do que a sua família. Senão, a consciência do campo familiar não evolui. Se você não se permite ter resultados melhores do que a sua família e entendendo o merecimento, o seu dinheiro não é deles. O seu dinheiro não é deles, é seu, para você fazer o que você bem entender, né? E você pode ter uma realidade de vida diferente da deles se você planta diferente, se o seu karma está diferente, porque você estuda mais, você se dedica mais, você trabalha mais, você faz sua parte, você faz todo o seu processo ali. É justo você ter um resultado melhor, tá? Solta esse sentimento seu de injustiça aí, pelo amor de Deus. Cada um está colhendo o que planta. Então, além dessa questão aí financeira e profissional, na área amorosa existe muito isso. Na área amorosa existe muito isso, principalmente nas mulheres. Vamos supor que sua mãe não foi feliz no amor, sua avó não foi feliz no amor, suas tias não foram felizes no amor. O que você acha que você... Quando você estiver prestes a ser muito feliz no amor, qual o impulso natural que vai acontecer com você? Autossabotagem. O impulso natural. Sua mãe não foi feliz no amor, sua avó não foi feliz no amor, e principalmente se você se envolveu nesses problemas de casal. Suas tias, primas, nenhuma é feliz no amor. Aí você vai ser feliz no amor? Você está prestes a conseguir isso? Puxa o freio. Por quê? Porque vem um impulso, vem um sentimento estranho de que você vai perder a conexão com elas. Você vai perder o pertencimento às mulheres da sua família por você ter um resultado de casal diferente. Por isso que muitas mulheres estão sozinhas. Muitas de vocês estão sozinhas porque sua mãe está sozinha. Sua mãe se separou do seu pai, não teve mais ninguém e ficou sozinha. Aí você está sozinha também, para que ela não fique sozinha. Ela precisa ficar sozinha com você. Ou sua avó ficou sozinha, ou uma tia, às vezes você está leal a essa pessoa. Aí você não quer deixar ela sozinha, você fica sozinha junto com ela, vocês duas sozinhas. Vai falar que não acontece isso. Vai falar que não tem gente aqui no chat que não está sem ninguém e a mãe está sem ninguém também. Ou a avó ficou sozinha, o vô, sei lá, faleceu, a avó tinha 30, 40 anos, depois ela não arranjou mais ninguém, ficou o resto da vida sozinha. E aí você está sozinha também, para ficar junto com ela. Tá? Olha lá, ó, eu me sabotando o tempo todo no amor, não entregando o meu coração por completo. Pois é. Quando mudei isso, eu e meu marido decolamos, inclusive financeiramente. Sim, se você fecha o seu coração, você perde resultado financeiro também. Uma dica aí pro pessoal que quer melhorar financeiramente. Tá? Sentimos culpa, já ouvi isso muito na minha família, quase todas divorciadas lá. Eu acabei entrando num divórcio também, olha lá, seguiu
seguiu o padrão aí da linhagem familiar. E um outro ponto que você pode estar em lealdade, mas essa aqui, ela é um pouco mais sorrateira. Essa é um pouco mais sorrateira. Tá? Ah lá, Silvia, eu nunca tive um relacionamento saudável, eu estou sozinho. Se você olhar na sua família, você vai ver que tem uma ou mais mulheres nesse cenário também. Tá? Existe uma lealdade de grupo. Aí um outro ponto. Uma lealdade sorrateira que você tem que tomar cuidado. Que é a de não olhar para a vida. Essa aqui você tem que tomar muito cuidado. Às vezes o seu pai, sua mãe, quem você ama, não está olhando para a vida, está olhando para a morte. Ou porque a pessoa quer morrer mesmo, tá? Existe isso bastante. Quer se juntar aos familiares que já faleceram por luto mal vivido, seja o que for, ou a pessoa está presa em trauma do passado, sei lá, tem vários motivos. E aí, no inconsciente, é como se você sentisse que você está avançando e a pessoa está ficando. E no inconsciente, na maioria das vezes, você não permite isso. Você não permite isso. Por exemplo, vamos supor que você tem um pai, uma mãe que já está bem velho. E lá no fundo, seu pai e sua mãe já desejam morrer mesmo. Eles já estão querendo ir embora. Eles já estão querendo ir embora, certo? E eles ficam emanando isso, esse desejo de morrer. Às vezes você não se permite viver por causa disso. Você não se permite viver por causa disso. Porque seus pais, ou irmão, ou seja lá quem for, vovó pode ser também, tá olhando para a morte, tá desejando morrer. Aí você não vai para a vida, em lealdade. Questão de luto, que é bem complicado. Muitos não se permitem, depois que falece um familiar, muitos não se permitem mais ser feliz, mais ser próspero, olhar para a vida, viver mesmo, não se permite mais. Ficam nessa lealdade porque o outro faleceu. E aí precisa, no inconsciente, essa pessoa precisa pedir permissão para o familiar para voltar a viver, para ficar na vida. Olha lá, estou no meu segundo relacionamento fracassado. O relacionamento dos meus pais sempre foi ruim. Então, minha mãe reclamava muito do meu pai comigo. Grandes chances de você ter tomado as dores da sua mãe, ficado contra o seu pai, e aí você repete esses problemas no seu relacionamento. É assim mesmo. Olha lá, ó. Cheguei em um trabalho CLT sendo doadora como sou, e o pessoal se assustou, criou situações. Olha lá, ó. Diminuí o ritmo para caber e acabei sendo desligada. Aí tem que ver a dinâmica da empresa, porque você começa a brilhar, a mostrar que você é muito melhor do que o povo lá, cria inveja, o povo fica com medo de perder o lugar para você. Aí é porque esse lugar não é o seu lugar mesmo, porque esse lugar precisa patrocinar seu crescimento. Não faz sentido, né? As pessoas ficam intimidadas com quem brilha, com quem trabalha, com quem... Então não é um lugar bom para você estar, né? Olha lá, eu me matava aos poucos com um cigarro porque eu via meus pais olhando para a morte e queria salvar eles, indo eu, exatamente. Pois é. Então essa questão da lealdade, todos nós, sem exceção, ou já estivemos ou estamos em algum tipo de lealdade, porque é um movimento instintivo, é um movimento de amor cego que começa lá na infância. Todos nós temos algum tipo de lealdade para soltar. E a maioria de vocês estão em algum tipo de lealdade hoje, seja na área da saúde, pode ver. Se você olha para a sua saúde e você olha para a sua família, tem um monte de gente com aquela questão, você também está num nível de lealdade.
Vícios. Muitas pessoas que estão em vício, muitas são por lealdade. Lealdade aos viciados da família, que foram excluídos, né? Foram julgados e por aí vai. Então é algo que todos nós precisamos cuidar e liberar. Fiquem atentos aí na realidade de vocês. Tá? O que ele fala aqui faz sim e tem a ver com isso que a gente está conversando? O Bert fala assim, ó, o essencial, ele se encontra em um nível totalmente diferente. A solução, ela se encontra em um nível totalmente diferente. E é verdade. Igual eu falei, muitos de vocês estão com dificuldade em questão profissional e financeira. Muitos de vocês estão com dificuldade em questão profissional e financeira. Mas na maioria das vezes, a origem, a causa verdadeira e raiz do porquê que a coisa não anda, não está na área profissional e financeira. Está em alguma coisa do passado que você está preso, alguma coisa da infância, alguma coisa de amarra familiar, alguma coisa de amarra na área de casal. Normalmente, a raiz do problema não está na área em que o problema se apresenta. A visão sistêmica tem essa questão. Mais um exemplo, problemas de casal. Problemas de casal. Na maioria das vezes, problemas de casal, a raiz que precisa ser liberada vem do sistema familiar. Na grande maioria das vezes. É uma questão que a pessoa traz da sua família ali que tá desembocando na relação. Na grande maioria das vezes. Ou de relacionamento passado. Então você precisa expandir a visão nesse sentido. O olhar sistêmico é diferente. Muitas pessoas buscam a solução. Por exemplo, tem uma pessoa que eu atendo no meu instituto, mas ela vai lá fazer shiatsu, acupuntura, né? Atendo ela presencial. E ela é meio fechada um pouco para esses conhecimentos aqui, mas está se abrindo. Mas ela ainda é mais fechada a questão do ensinamento sistêmico e espiritual. Aí ela vem muitas vezes desabafando essas questões dos relacionamentos dela ali, e ela fica buscando solução nessa coisa comportamental entre eles e fica rodando, sabe? E não sai do lugar, sempre o mesmo problema, porque fica nítido que o comportamento está sendo daquele jeito por causa de uma questão mal resolvida sistêmica, que a pessoa tem um padrão, uma lealdade e toda uma coisa que a pessoa traz de outro nível que está desembocando daquele jeito na relação. E a pessoa fica só ali, naquela coisa só comportamental ali, e aquelas historinhas eternas que não acaba nunca, e não vai sair do lugar, porque a solução está em outro lugar. A solução está em outro lugar. Mas eu vou falando isso para ela, né? Sutilmente, vou falando, olha, precisa corrigir, olhar lá, né? Se você não olhar na raiz correta da questão, não adianta. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm problema com os pais. E a origem disso vem lá dos avós. Tem coisa ali que aconteceu com os avós, que ficou em aberto, pendente. E essas questões ali que aconteceu com os avós está trazendo esse padrão que está afetando o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai agora. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você fica nessa coisa de maternalizar ou paternalizar seu pai e sua mãe. E isso está trazendo um monte de problema, você já tentou sair disso, não consegue. E seu pai e sua mãe também ficam puxando você nesse lugar. Tá?
Aí vamos supor que isso está acontecendo porque a avó ou o avô foi excluído de alguma maneira. Foi excluído de alguma maneira. Tá? Enquanto esse avô e essa avó não forem incluídos de verdade, o lugar devolvido, as cargas devolvidas e todo um processo de inclusão nesse sentido, essa dinâmica vai continuar se perpetuando. Aí a Cláudia falou, eu tentei acessar, mas tem muito segredo. Você não precisa acessar mentalmente e ficar lá futrucando nas questões. Faz um processo sistêmico, faz um processo de constelação que aquilo que tiver enroscando vem à tona sem você ter que ficar futrucando e resolve aquilo. Não é para você ficar lá e ficar futrucando e buscando, até porque está oculto. É melhor você fazer um processo sistêmico e espiritual do que você ir lá comportamentalmente ou mentalmente buscar entender. Deixa o campo trazer aquilo que é o que precisa ser resolvido. Tá? Porque existe, entenda o seguinte, existe a sombra. Sombra. O que acontece? Bloqueios, que a gente agora está nessa vibe do destravar, né? No nosso trabalho. Bloqueios, seja em que área da vida for, vem da sombra. O que é a sombra? O que é a sombra? Não é questão de espíritos negativos e tudo mais. Pode até ter também na sombra isso. Na sombra pessoal e coletiva. Coletiva aí no caso da sua família. Todo travamento ele tem a ver com uma sombra. É um conteúdo oculto, reprimido, inconsciente, que está empacando o avanço da pessoa, ou a saúde da pessoa, ou os relacionamentos. É tudo aquilo que está no oculto, aquilo que está reprimido principalmente. Reprimido ou suprimido. O que é reprimir? É quando você não deixa nem vir para a sua consciência. O que é suprimir? É quando você já está consciente e mesmo assim você põe embaixo do tapete. Por exemplo, vamos supor que você ama seu pai, mas tem uma situação lá que ele te magoou, aí esse amor vem à tona, e ao invés de expressar, você contém isso porque você está magoada com seu pai. Você está suprimindo o amor que você tem por ele, e essa energia vai somatizando ali, tá? E o amor é uma energia muito forte, né? E aí vai somatizar. E aí o amor pelo seu pai fica na sombra. Então na sombra não é só coisa ruim. Às vezes você suprime na sombra ali ou reprime seu poder, sua luz, seu amor, sua força. Mas também as emoções negativas, né? Todo o conteúdo traumático, tem tudo ali. É aquilo que está oculto para você. Que você precisa tomar consciência para que você avance na sua evolução. E aí por que estoura determinadas situações na sua vida? Ou por que para, que trava? É a sua própria consciência falando, olha, você precisa, antes de avançar, você precisa olhar para isso. Antes de avançar, você precisa resolver isso. Aí a situação estoura. Estoura na saúde, ou nos relacionamentos, ou na prosperidade. O que a messiânica fala, o Jorei fala? Problemas de saúde, purificação de alguma coisa. Conflitos de relacionamento, purificação de alguma coisa. Problemas financeiros ou profissionais, purificação de alguma coisa. Pode olhar, você vai ver que é mesmo. E o que é essa alguma coisa? É a sombra.
É a sombra. Algo precisa ser iluminado, depurado, transmutado em você. E esses tipos de problemas estão a serviço para que isso aconteça. Esses tipos de problemas estão a serviço para que isso aconteça. Lembra os alunos de hipnose aí? 95% da nossa consciência está inconsciente para nós. Se você tem no inconsciente uma coisa vindo para cá, uma força vindo para cá, e no seu consciente você quer vir para cá, o negócio é daí que vem o travamento. O que é travamento? É quando dentro de você tem uma força vindo para cá e uma para cá, e elas se anulam. Na maioria das vezes, como esse lado é maior, 95% ele é mais forte, ele vence, né? A pessoa tem que ter uma força de vontade muito forte, uma decisão muito forte, um ímpeto muito forte para ela conseguir ir avançando, mesmo se a coisa está meio travada. Ou com a própria força dela, que decisão, né, tão forte que ela também ela puxa esses conteúdos para se tornarem mais conscientes. Entende? Quando você decide verdadeiramente avançar com todas as suas forças, vem aquilo que você precisa resolver, vem à tona. Por exemplo, vamos supor que você quer saber aonde que você está travado. Faz o teste. Você quer saber o que você precisa resolver para avançar na vida. Dá o seu máximo de verdade. Dá o seu máximo de verdade, que você vai ver se não aflora. Faz o seguinte, pega profissionalmente, pega financeiramente, fala assim, vou dar meu máximo mesmo, com todas as forças. Com todas as forças. Faz isso para você ver se não aflora. Tânia falou, professor, e quando a pessoa é muito indecisa com as suas decisões? Você está perdida na alma. E na maioria das vezes você está perdida na alma porque você está no seu lugar errado na sua família. Você está em sintonia com algum campo aí na sua família, é como se você tivesse, né, aqui está o seu campo de energia, aqui está o campo de energia de algum lugar da sua família e você está meio enroscada com a energia de mais alguém da sua família. Aí vira uma bagunça, né? Precisa olhar para o campo familiar. E às vezes indecisão é medo, né? Também, né? Você está deixando... Para não enxergar que é medo, você fala que está indeciso, mas você está com medo de tomar aquela decisão que você já sabe que é a melhor para você. Não é o inimigo correto, são duas possibilidades, né? Duas possibilidades muito fortes. E na área de casal, uma das grandes sombras que você precisa resolver, indecisão tem a ver com insegurança também. Às vezes você sabe qual é o caminho que você tem que seguir. Aí você fica nessa indecisão porque você está inseguro de ir para lá. E a indecisão é só tá maquiado a questão, é insegurança, é medo. Grande parte das vezes, no questão mental e emocional. Agora a outra é porque na alma você está enroscado ali em algumas coisas, aí sua energia não fica com plena força para avançar, né? Você fica assim, ó. Tá? Uma das grandes sombras que precisam ser resolvidas para relacionamento de casal dar certo, que é o que ele fala aqui também e faz total sentido. Para relacionamento de casal dar certo, é a questão com a mãe. É a sua questão reprimida que você tem com a sua mãe. A sombra que você tem com a sua mãe. Por quê que com a mãe tem mais força ainda na área de casal? Primeiro porque o feminino rege o amor, né? A mãe, o feminino, rege a área amorosa. O feminino rege o amor. Já é um dos pontos. Segundo, por quê? Porque a sua mãe foi seu primeiro relacionamento de casal.
Sua mãe foi seu primeiro relacionamento de casal. Pode ver. Os 9 meses que você ficou na barriga da sua mãe, você ficou em casal com ela. Foi o seu primeiro relacionamento de casal, foi com a sua mãe. Depois, amamentação. Colo, bem mais com a mãe do que com o pai. Primeiro relacionamento de casal seu por muito tempo. E aí as dinâmicas que foram construídas emocionais, principalmente, né? E depois dinâmicas comportamentais também, que você constrói com a sua mãe, tendem a se repetir no relacionamento de casal. Aí precisa trabalhar esse relacionamento seu primário, que você desenvolveu com a sua mãe, para que possa mudar nas suas próximas relações. Quando você libera esse conteúdo emocional, transforma ele, corrige essas dinâmicas primárias com a sua mãe, na área de casal você consegue funcionar de um jeito diferente. Senão a forma que você funciona é uma reprodução inconsciente dessas dinâmicas suas com a sua mãe. Tá? Não é só com ela, é lógico que depois as suas dinâmicas com seu pai, se você ficou com todo um conjunto, né, de cargas emocionais com ele também, isso também pode desembocar na área de casal também. Agora, num primeiro momento, é importante você transmutar esse cenário aí com a sua mãe. Tá? E principalmente, não só com a sua mãe, principalmente com seu cenário familiar e na relação de casal e depois no trabalho, você precisa fazer, por isso vocês precisam estudar bastante a constelação, a consciência sistêmica. Mesmo se você não é terapeuta, para você corrigir sua vida, é fundamental a consciência sistêmica. Porque as ordens do amor, essas leis sistêmicas, elas atuam em todas as áreas da vida. E para que a saúde, o amor, a paz, a prosperidade, o sucesso, tem as ordens do sucesso também, possam fluir na sua vida, essas ordens, essas leis precisam estar em alinhamento. É isso que muitos de vocês perdem de vista. A ordem vem antes do amor. A ordem vem antes do amor. Imagina assim, a água, ela precisa, para ela fluir adequadamente, ela precisa de um encanamento. Ela precisa ser canalizada, ela precisa ter o fluxo dela ajustado. E a saúde, o amor, a prosperidade, a paz é a mesma coisa. Existe uma ordem a ser ajustada e corrigida para que as coisas possam fluir adequadamente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que na área profissional, existe o Napoleão Hill. Para quem não conhece, eu oriento vocês estudem. Napoleão Hill é obrigatório para quem quer ter sucesso e prosperidade. Principalmente o livro As Leis do Triunfo e o livro Quem Pensa Enriquece. O Napoleão Hill, ele mapeou 17 leis do sucesso que ele fala. E além disso tem as ordens do sucesso do Bert Hellinger também. Se você se alinhar com essas leis, do tipo assim, numa nota de 0 a 10, você ficar lá pelo menos nível 7, 8 nessas leis. Não tem como você não ter sucesso. Não tem como você não ter sucesso. E na mesma coisa também nos relacionamentos. Se as ordens do amor tiverem corrigidas, alinhadas, verdadeiramente numa relação, a coisa anda. O amor flui. Vocês ficam em paz. A não ser que você não queira, né? Aí você vai tomar consciência de que você não quer viver o amor, a paz,
ou você não quer o sucesso, a prosperidade, mas é uma decisão do que você quer viver. Mas se você quer, você está num comprometimento de fazer a sua parte, e você está em alinhamento com essas leis, a coisa anda, a coisa flui, porque é uma lei. Na matemática ali, se você segue a fórmula, não sei o que, o resultado ele é previsível. Então vocês precisam, para quem quer ter mais conhecimento dessas leis do sucesso, da prosperidade, vem com a gente, né, nas lives que vão acontecer lá no YouTube de sábado, 8 da manhã. Tá? Eu vou passar bastante conhecimento nesse sentido, nessa jornada que vai rolar de prosperidade e sucesso, ok? Se você não se inscreveu no canal ainda nosso do YouTube, entra pelo link do perfil, já se inscreve lá, coloca o sininho que você vai recebendo os avisos. Tá? E aqui, no Clube do Livro desse livro, parte amorosa, passando para vocês as leis, também da parte amorosa. Por que a gente tem que resolver isso? Vocês já estudaram a pirâmide de Maslow? Já ouviram falar da pirâmide de Maslow? A maior parte grande parte da humanidade está preso nessas questões de sobrevivência, fome ou questão financeira e tudo, estrutura de vida. Depois, a grande maior parte da humanidade está presa em questões afetivas, sexuais, amorosas. Aí depois que vem a parte de poder pessoal, autoconhecimento verdadeiro e espiritualidade verdadeira. Se a gente não fizer um trabalho para resolver questões de prosperidade, resolver questões afetivas, as pessoas não acessam verdadeiramente o seu poder pessoal, não fica com a vida um pouco mais resolvida para verdadeiramente conseguirem entrar num processo de autoconhecimento e espiritualidade verdadeira e real, de ser luz no mundo. Então, precisamos resolver essas questões de prosperidade e questões afetivas urgentemente na maioria da sociedade, da população. Porque enquanto a gente está nessa preocupação com sobrevivência ou nessas amarras emocionais e afetivas, você não consegue ir mais a fundo no seu processo evolutivo. Esse é um dos grandes objetivos do porquê que estamos aqui, ó. Área amorosa, mais a fundo, família, e de sábado lá, questão de prosperidade e sucesso. Precisa resolver isso na vida de vocês, senão não se joga verdadeiramente no propósito da sua alma. Por isso que nós estamos nessa missão. Não só a gente aqui do Instituto, você vê que o próprio o Hélio Couto mesmo, está fazendo toda a série de coisas relacionadas à prosperidade, e ele mesmo fala que é por causa disso, para quem já assistiu o Hélio Couto, né, acompanha as palestras. Porque precisa ajudar a sociedade a subir nesses degraus. Quando você resolve um lado, você já consegue, você já flui para o próximo mais naturalmente, né? Vai aprofundando. Então a gente está nessa missão. Beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida? Pirâmide de Maslow. Para a gente finalizar esse capítulo, vocês ficaram com alguma dúvida? E ele fala aqui nessa parte, ó, para a gente finalizar. Tudo aquilo que você tenta segurar, você perde. Tudo aquilo que você tenta segurar, você perde. Inclusive os bons momentos. Tem gente que, vocês sabiam que tem muitas pessoas que estão presos na infância
mas não em memórias ruins, estão presos em memórias boas, em apego a uma época, e é por isso que o novo não chega. Estão presos em épocas positivas. Tem muitos adolescentes né, que têm resistência em crescer, crianças têm resistência em crescer, porque estão presos a uma época boa, não é nem uma época ruim. Então nós precisamos soltar, desapegar para que o novo possa vir. Joe Dispenza fala, grande parte do porquê que você não está avançando na sua vida é porque você tem medo do novo. Você tem medo do novo e você está apegado ao passado. Você está apegado ao passado. E você, Aline, soube estar preso na reprovação da mãe, o que ela fala e pensa. Você está se portando como uma criança perante ela. Tá? Os adultos se permitem desagradar os pais. Põe isso na consciência de vocês. É criança que quer agradar os pais o tempo todo em tudo, para ser aceito, visto e amado. Os adultos se permitem desagradar os pais, seguem o próprio coração. Coragem é seguir o coração, mesmo com medo, mesmo com reprovação das pessoas. Coragem é seguir o seu coração. Por isso que dentro da escala de Maslow, escala do David Hawkins, ele fala que a coragem é o ponto de virada. É quando você começa a sair das vibrações negativas, estado de consciência negativo, para você ir para o positivo. Porque é coragem de viver a sua luz, é coragem de seguir o seu coração, coragem de se libertar, coragem de viver o novo. Então, quero ver vocês aí no dia de hoje com coragem de seguir o coração de vocês. Se você segue seu coração de verdade, a coisa anda. É o coração que move o campo. É o coração que move o campo. O coração que atrai a realidade mais fortemente. Sai um pouco, ouve mais, né? Tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.